De hora? Não sei. Bom dia. E aí, pessoal, tranquilos? Boa tarde para todo mundo. Hoje, na aula 8, a gente vai retomar a parte de ligações covalentes e metálicas e terminar de uma vez por todas essa parte de ligações interatômicas e ligações entre átomos diferentes, né? Então, para dar início à nossa aulinha diferenciada, lembrando, o que é? Na aula antepassada, antepenúltima, antes da última aula, 2 aulas atrás, nós vimos as ligações iônicas. O que eram? Eram ligações que envolviam metais e ametais, onde o metal doava elétrons para o metal. E todo mundo ficava num estado equilibrado. Atingiam ali o equilíbrio. Eles não ficavam neutros, eles ficavam equilibrados, que é diferente. Aí nós começamos a conversar sobre ligações covalentes também. As ligações covalentes são o quê? Ao invés de ter um metal doando para um metal elétrons, eu vou ter relação entre ametais e ametais, ou entre ametais e o hidrogênio. E não há doação de elétrons. Há meio que o compartilhamento. Os átomos estão dividindo elétrons nas eletrosferas de ambos os átomos, né? Não é um átomo não vai roubar todos os elétrons para si. Eles meio que vão ficar compartilhando, até que disputando aqueles elétrons, fazendo parte da eletrosfera de ambos os átomos que estão em ligação. E aí nós vemos que existem ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Ligação simples é quando só tem um par de elétrons sendo compartilhados. A ligação dupla é quando tem 2 pares. E a ligação tripla é quando tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre 2 átomos iguais. Tá bom? Aí vimos a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica é o quê? É justamente você evidenciar os elétrons na ligação covalente. Na ligação iônica, a fórmula eletrônica, a gente indicava da onde estava indo o elétron para onde. O deslocamento dos elétrons, né? Quem estava doando, quantos estavam doando, quem estava recebendo e quantos estavam recebendo cada átomo. Cada elétron por conta de cada átomo, né? Na fórmula eletrônica, nós vamos evidenciar os elétrons também. Lembrando, evidenciar só os elétrons da última camada de valência de cada átomo. Então, o objetivo é tentar mostrar como estão feitas as ligações e aonde os elétrons estão ficando em cada átomo. Pronto. Aí fizemos o passo a passo, beleza. Primeiro passo, você vai contar a quantidade de elétrons na camada de valência de todos os átomos que estão interagindo ali. Aí, no caso, com o hidrogênio e o oxigênio, ao todo a gente tem 8 elétrons nas 3 camadas de valência dos átomos. Segundo passo, você vai colocar o átomo que tem a maior valência no centro. Maior valência é a quantidade de ligações que um átomo consegue fazer. No caso, o oxigênio tem valência 2 e o hidrogênio tem valência 1. Então, o oxigênio fica no centro. Terceiro passo, você vai colocar uma ligação simples entre cada átomo, entre cada par de átomos. O que é colocar uma ligação simples? É colocar um par de elétrons sendo compartilhado. Aqui tem um par de elétrons sendo compartilhado entre o hidrogênio e o oxigênio, e aqui do outro lado também. Beleza, terceiro passo feito. Quarto passo, você vai estabilizar os átomos das extremidades. O hidrogênio, ele é um átomo que faz exceção à regra do octeto. O que significa? Que ele não se estabiliza, ele não fica equilibrado com 8 elétrons na última camada. Ele fica equilibrado só com 2, tá bom? Então ele já ficou equilibrado, já ficou estabilizado bonitinho. Quinto passo, todos os elétrons que sobraram, você vai colocar no átomo central. Pita, mas e se sobrar mais de 8 elétrons? O átomo central vai ficar com mais de 8 elétrons? Ele vai passar da regra de equilíbrio? Não vai ficar estável? Alguns átomos, como eu falei, eles são exceções da regra do octeto. Então, supondo, você estabilizou os átomos das extremidades. Estabilizou o hidrogênio aqui, estabilizou o hidrogênio aqui. E aí, ainda sobraram 12 elétrons. Esses 12 elétrons, você não vai botar no hidrogênio. Vai botar aqui no átomo central. Pita, mas o oxigênio não aguenta 12 elétrons. Bota com força. Vai metendo com dentro lá que ele bota. Pode confiar. E o átomo central é onde vai ficar essa concentração dos elétrons como um todo, tá bom? Sexto passo. Você vai reorganizar as ligações de forma que os átomos passem a compartilhar mais pares de elétrons. Ou seja, se o hidrogênio e o oxigênio, mesmo depois de eu gastar todos os elétrons, ainda não tivessem ficado estáveis, o que eu iria fazer? Eu iria meio que pegar esses átomos, esses elétrons que não estão fazendo ligações, e a passar eles para fazerem ligações, para meio que se organizarem. Então, por exemplo, digamos que o hidrogênio se estabilizasse com 4 elétrons, ao invés de 2. Eu ia pegar esses 2 elétrons que estão aqui no oxigênio, e ia mandar para o hidrogênio para ele ficar compartilhando aqui junto.
Isso aqui vai ficar mais claro no próximo exercício. E o sétimo passo é você verificar se todos os átomos ficaram estáveis. Se algum átomo não ficou estável, ou seja, não ficou com 8 elétrons ou 2 elétrons na camada de valência, organizadinho ali, significa que, aquele átomo é uma exceção à regra do octeto, ou 2, você fez errado. Pode ter essas duas possibilidades. Peter, como é que eu sei que eu fiz errado? Como é que eu sei que ele é exceção? Deu ruim, Peter. Agora eu não sei mais. A gente vai ver alguns átomos que têm mais tendência a serem exceções à regra do octeto. E aí vai ficar mais claro depois, tá bom? Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas com outros átomos. Vamos fazer aqui com o trióxido de enxofre, né, o SO3. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Vai contar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência de todos os átomos. Pita, mas e se eu não souber a quantidade de elétrons que tem na camada de valência? O que eu faço? Você vai fazer a distribuição eletrônica. Vai lá e faz a distribuição eletrônica. Um oxigênio tem quantos elétrons no estado fundamental? Tem 8. Então você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6. Não, no caso 2p4. Termina no 2p4. Ou seja, na camada de valência, ele tem o 2s2 e o 2p4. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. O enxofre é a mesma coisa. Termina no 2p4. No 3p4, na verdade. Aí ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, os 4 átomos possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, ao todo, a gente tem quantos elétrons? 24 elétrons. Pita, mas 24 elétrons, eu tenho que 6 são do oxigênio, 6 do outro, 6 do outro e 6 do enxofre. Relaxa. Quando a gente faz essa conta, os 24 elétrons é de todo mundo. Ninguém é de ninguém aqui. Os 24 elétrons são jogados na roda. E eles vão compartilhando, vão se organizando para todo mundo ficar feliz depois no final. Aí, o segundo passo, você vai colocar o átomo que tem a maior valência no meio. Pita, mas tanto o enxofre como o oxigênio, eles estão na mesma coluna. Os dois estão ali na família dos halogênios. Então, significa que os dois têm valência 2, certo? Certo. Boa. Mas e como é que o enxofre vai fazer 3 ligações se ele tem valência 2? Quanto mais para baixo, nos períodos da tabela periódica, mais ligações os átomos podem fazer. Então, o oxigênio, por natureza, ele só pode fazer 2 ligações. Ele não tem como, ele está no segundo período, ele só pode fazer 2 ligações. O enxofre, ele tem valência 2, mas ele tem 3 períodos, ele tem 3 camadas na eletrosfera. Por ele ter 3 camadas, ele meio que consegue roubar um pouquinho, e não é que ele vá ter valência 3, ele continua com valência 2, mas ele consegue roubar para conseguir usar aquela terceira camada dele melhor. Ou seja, ele já não tem 2 camadas só como oxigênio, ele consegue usar essa terceira camada dele da eletrosfera. Se sobrar um tempinho depois, você consegue fazer isso sobre? Sim, essa é a ideia, Milena, pode deixar. O objetivo é esse mesmo. Nossa, cachorro muito fofinho, Fernando. Não tem nem como. E aí, quando você não sabe qual elemento vai ficar no meio, já que os dois são têm a mesma valência, os dois estão na mesma coluna, vai ficar no meio aquele que está no período mais abaixo da tabela periódica. O enxofre está no terceiro período, então ele vai ficar no meio, porque o oxigênio está no 2. Tá bom? Terceiro passo. Vai fazer uma ligação simples entre cada um dos átomos. Terceiro passo, fazer uma ligação simples, vai compartilhar um par de elétrons entre 2 átomos. O oxigênio aqui, compartilhando com o enxofre aqui. Uma ligação simples, compartilhamento de par aqui. Uma ligação simples aqui também. Fiz uma ligação simples entre todo mundo? Fiz. Beleza, terceiro passo finalizado. Quarto passo, eu vou estabilizar todos os átomos das extremidades. Pita, mas eu tinha 24 elétrons. E se eu não conseguir estabilizar todos os átomos? Relaxa, você vai na calma. Você tenta estabilizar o que você conseguir nas extremidades. Se faltar elétron, deixa. Mas você tenta estabilizar todos que você conseguir mesmo. Então vamos lá. Esse oxigênio aqui da esquerda, ele já estava com um par de elétrons. Aí eu usei mais 6 elétrons para estabilizar ele. Aí ficou com 8. O oxigênio aqui em cima, a mesma coisa. Ele estava com 2 elétrons, usei mais 6 para ele ficar com 8. Aqui do lado a mesma coisa. Estava com 2, usei mais 6 para ficar com 8. Ou seja, aqui eu dei 6 elétrons para cada um dos oxigênios. Logo, eu gastei 8 elétrons em cada um dos oxigênios. Ao todo, eu gastei meus 24 elétrons. Sobrou elétron? Não sobrou elétron. Eu tinha 24 lá no começo, que eram 6 de cada, 6 vezes 4, 24. E aí não sobrou nenhum elétron. Ou seja, eu gastei todos os elétrons que eu tinha aqui para estabilizar esses átomos centrais. Esses átomos de extremidades. Só que aí, o
o quinto passo seria eu botar os elétrons que sobraram no átomo central. Pita, mas não sobrou elétron. Paciência, então. Não sobrou elétron, paciência. Vamos para o sexto passo. Eu já gastei todos os 24 elétrons que eu tinha. Vamos para o sexto passo, então. É fazer compartilhamento de elétrons para tentar fazer com que todos os átomos fiquem estáveis. Aqui é tipo um joguinho de quebra-cabeça, que você vai ter que organizar as ligações simples, duplas e triplas para conseguir fazer com que todo mundo fique estável. Você não vai agora mudar elétrons de átomos. Você não vai pegar um elétron que está aqui nesse oxigênio e mandar para o outro oxigênio, ou que está no oxigênio e mandar para o enxofre. Você não vai fazer isso. Agora você só vai criar mais ligações. Ou seja, eu tinha 2 elétrons aqui nesse oxigênio que não estavam... ao todo, eu tinha 6 elétrons nesse oxigênio que eram elétrons não ligantes. O que são elétrons não ligantes? São aqueles elétrons que não fazem parte de uma ligação. Elétron não ligante é todo aquele elétron que não faz parte de uma ligação. Ele está na eletrosfera do átomo só vivendo. Está de boaça na dele ali. Então, no sexto passo, eu vou pegar esses elétrons não ligantes de algum dos átomos e eu vou fazer com que eles se transformem em elétrons ligantes. Ou seja, ao todo eu tinha 6 elétrons nesse oxigênio que estava dando sopa. Eram 6 elétrons não ligantes. Eu peguei 2, que é um par de elétrons, e transformei em elétron ligante para fazer essa ligação com o oxigênio e esse enxofre. Ou seja, eu fiz uma ligação dupla entre oxigênio e enxofre, enquanto os outros 2 oxigênios eu mantive uma ligação simples. Ou seja, oxigênios ficaram estáveis? Oxigênios ficaram estáveis. O da esquerda ficou estável, o de cima ficou estável com 8, o da direita ficou estável com 8. O enxofre ficou estável? O enxofre ficou estável. Tá com 8 elétrons aqui, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Pita, mas ele não tá com nenhum elétron ali nele mesmo, ele só tá fazendo ligações. Tranquilo, faz parte, não tem problema nenhum. Aí, Leandro, você levantou a mão, pode falar. Pita, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. A única coisa que eu fico meio... Porque eu entendi que você disse que os elétrons, nenhum é de ninguém, né? Todo mundo é de todo mundo. E aí, por isso que vai conseguir concentrar. Porque eu tava com dúvida, por causa, por exemplo, eu sei que são 6 elétrons do oxigênio. Então, você colocou 6 mais 1. 6 mais 1, mas é porque você tentou estabilizar, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Tá, faz sentido. Esse método é como normalmente acontece a real interação entre 2 átomos. E é como os vestibulares hoje em dia, desde 2017, 2018, estão cobrando. Ano passado não caiu, não, ano retrasado não caiu nenhuma questão na FUVEST que perguntasse sobre isso diretamente. Mas antes do ano retrasado caiu, uma questão que de fato perguntava mais sobre esse compartilhamento de elétrons, e até porque eles pararam de perguntar sobre outro tipo de ligação. Quem sabe fazer esse outro tipo vai ver agora, que seria ligação dativa ou coordenada. Quem sabe fazer estabilização eletrônica por átomos pode ter aprendido por ligação dativa ou coordenada. Que, para tentar explicar para vocês, eu tentei aprender um pouquinho. E como é que funciona? Basicamente, todos os elétrons vão ter os seus elétrons nas suas camadas de valências, e aí eu vou começar a fazer doações de elétrons, de fato. Ou seja, o enxofre, como ele está no centro, ele vai fazer tipo ligações que servem como doações. Mas essas doações são ao mesmo tempo doações como o fato de dar e ao mesmo tempo de compartilhar. Então não é como do outro jeito. Eu não vou conseguir explicar tão bem assim, talvez confunda até mais vocês, porque não foi o jeito que eu aprendi. E para mim esse jeito é mais confuso. E hoje em dia nenhum vestibular vai cobrar esse tipo de ligação de vocês. A dativa coordenada, ela morreu. Ô, Peter, deixa eu te perguntar. Não era para ser, o enxofre não era para ter 3 ligações? Não 4? Porque você tinha falado que era o 4º período, né? Uhum. E aí os períodos referiam às ligações. Por que a gente não tem 4 ligações, tem 3 ligações só? Eu sei que ele precisa ficar estável, né? Mas não é por causa disso? Não, aqui ele acaba fazendo 4 ligações porque ele usa o outro período dele para roubar. Ele usa o terceiro período dele para roubar. Ele faz 4 ligações ao todo, ó. Ele tá fazendo uma ligação com esse enxofre da esquerda, uma ligação com o oxigênio da direita e 2 ligações com o oxigênio de cima. Aí ele tá fazendo 4, só que são 2 simples e uma dupla. Nossa, tá, entendi. Então conta essa dupla como uma ligação só, entendi. Isso, exatamente. Entendi. Desculpa. Beleza? Alguma dúvida aqui?
Ligação dativo coordenada, quem já sabe fazer por esse método pode continuar. Não tem problema. O final, o resultado tem que dar o mesmo. Mas, enfim. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida nesse método? Nesse anterior que eu expliquei? Na verdade, eu não entendi como é que faz o método. Como é que faz o método? Porque eu não entendi nada de como que é esse método louco aí. Deixa eu fazer mais um exemplo. Aproveitar que hoje a gente pode. Calma aí. Vem aqui no... Pronto. Beleza, vou usar uma fórmula do ácido sulfúrico. Todo mundo conhece o ácido sulfúrico, né? O H2SO4. Beleza? O H2SO4, ele... Primeiro passo. Vamos trabalhar do zero. Primeiro passo. Quem que lembra qual que é o primeiro passo? Vamos ver se vocês me lembram. Me ajudem, faça comigo também. Ver quantos elementos tem. Quantos elementos tem, não, desculpa. É para ver quanto período que ele tá, para ver quantas ligações ele vai fazer cada um desses elementos. Esse é o segundo passo. Primeiro passo... Ver os elétrons, camada de valência. É separar os átomos, não é? Isso. Primeiro passo é você separar os átomos e saber a quantidade de elétrons que tem ao todo. Beleza? Quantidade de elétrons, primeiro passo. O hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O enxofre, cada enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio, cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2. Logo, vezes 2, eu vou ter 2 elétrons aqui do hidrogênio. Tenho quantos enxofre? Eu tenho 1. Eu vou ter 6 elétrons do enxofre. E eu tenho 4 átomos de oxigênio, então eu vou ter 24 de oxigênio. Ao todo, eu vou ter 32 elétrons. Beleza? Primeiro passo suave? Tranquilo, vamos lá. O próximo passo é o que o Leandro falou, de ver quantos átomos consegue fazer mais ligações para eu conseguir organizá-los bonitinho. O enxofre, ele está no terceiro período da tabela. Por ele estar no terceiro período da tabela, o certo era para ele ter uma valência 2. Ou ele está na coluna ali do oxigênio, né? Dos halogênios. Primeiros halogênios. Então era para ele ter valência 2. Só que como ele está no terceiro período, ele vai roubar. Ele vai usar tanto a camada 3 como a camada 2 para fazer ligações. Peter, ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Porque ele vai ter a camada... isso não precisa saber o porquê. Mas ele usa para fazer as ligações a camada P. E a camada P eu tenho tanto na segunda camada, ou o subnível P. E o subnível P eu tenho tanto subnível P na segunda camada, como na terceira camada eu tenho subnível P também. Então o enxofre ele vai roubar, ele vai usar os subníveis P da camada 2 e 3. Assim ele consegue fazer 2 ligações de cada. Mesmo ele tendo valência 2. Tá bom? Então o enxofre ele vai ficar aqui, no centro. Aí, Pita, tá bom, e agora como é que eu faço o resto? Depois você vai ver quem é o segundo que tem a maior valência. Quem é o segundo que tem a maior valência? Oxigênio ou hidrogênio? O oxigênio. O oxigênio tem a maior valência. Ele tem valência 2 e o hidrogênio tem valência 1. O hidrogênio ele sempre vai fazer só uma ligação. O hidrogênio não consegue fazer 2, nunca. Sem exceção. Então eu vou colocar aqui depois o oxigênio. O oxigênio aqui, o oxigênio aqui e aqui. E por último, o hidrogênio. Pita, onde é que eu boto o hidrogênio? Tanto faz. O hidrogênio ele vai ter que se conectar a um oxigênio. Vai ficar assim. Beleza? Eu posicionei os átomos aqui de acordo com a valência deles. Tentei organizá-los de forma que no centro fica o que tem a maior valência e nas extremidades fica quem tem o menor. Pita, por que esse oxigênio não fica com o oxigênio de cima? Poderia ficar também, tanto faz. O importante é que ele tem que ficar com 2 oxigênios diferentes. Eles não podem estar no mesmo oxigênio. Só isso. E nem podem estar no enxofre. Também não podem, porque o enxofre tem uma valência maior que o deles e o oxigênio tem maior também. Mas vamos lá, tá bom? Terceiro passo. Qual é o terceiro passo, rapaziada? Quem me lembra? Dividir eles de acordo, tipo, saber que eles têm 32, então distribui isso nos elementos. Terceiro passo, mais simples. Antes disso. Ver as ligações, para ver quantas ligações tem cada elemento. Tá. Boa. Fazer uma ligação simples entre cada um. Ou seja, vou compartilhar um par de elétrons entre cada um. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura só. Um par de elétrons entre cada um. Aqui, 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 aqui. Pronto. Estou compartilhando um par de elétrons entre todo mundo? Tô. Todo mundo está fazendo pelo menos uma ligação simples. Pelo menos uma ligação simples. Eu tinha 32 elétrons. No começo tinha 32. Quantos eu já usei? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu usei 12 elétrons. Sobraram 20. Tranquilo?
Bom a gente ter essa contagem de elétrons para saber quantos a gente pode distribuir ainda. Esse aqui é o terceiro passo. Agora, o quarto passo. Vou fazer o quê? Quem me lembra qual é o quarto passo? Distribuir agora, né? Distribuir nos elementos. Você vai distribuir e você vai estabilizar os átomos das extremidades primeiro. Tá bom? Primeiro, estabilizar os átomos das extremidades. Vamos lá. Os hidrogênios, desse aqui da esquerda e desse da direita, já estão estáveis? Sim. Beleza, todo mundo estável, tranquilo. Então vamos lá. Os oxigênios, eles estão estáveis? Não. Não. Esse oxigênio aqui da esquerda, ele precisa de quantos elétrons para ficar estável ainda? Para ficar estável, 6, 7, 8. Pera. Ai, deu uma bug agora. 4? Precisa de 4. Ele já tem 4, ele precisa de mais 4. Vamos lá. Eu posso aumentar um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Esse oxigênio aqui de baixo, ele precisa de mais quantos para ficar estável? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse da direita é a mesma coisa que esse daqui da esquerda, né? Então ele precisa de 4 também. E o de cima é a mesma coisa que o de baixo. Ele precisa de 6. Tá bom? Ou seja, consegui estabilizar todos os oxigênios agora? Consegui? Sim, sim. Nossa, beleza. tá. Entendi. Tá bom, estabilizei. Agora, vamos ver se eu já usei todos os elétrons ou se ficou faltando elétron. Vamos dar uma olhada. Eu usei aqui, para estabilizar as extremidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu usei os 20 elétrons que eu estava sobrando para estabilizar os oxigênios. Sobrou algum elétron? Não sobrou elétron. Então, o próximo passo, que é o sexto passo, seria botar os elétrons restantes no átomo central. Não sobrou elétron, então não precisa fazer isso. Mas o sétimo passo seria estabilizar todos os átomos, mudando as ligações de lugar. Eu tenho aqui algum átomo que não ficou estável? Qualquer que seja os átomos. Enxofre, oxigênio, hidrogênio. Alguém não ficou estável? O oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, ficou estável, sim. O enxofre ficou estável? O enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou. Então fechou. Acabou. Era isso aqui. Parou aqui, beleza? Tá. Ó, deixei todo mundo estável, usei todos os elétrons que eu tinha, não ficou faltando nenhum elétron, parou por aqui. É aqui que acaba a fórmula. Pita, então a fórmula eletrônica do ácido sulfúrico é essa daqui? É essa daqui. Essa é a fórmula eletrônica do ácido sulfúrico. Preciso fazer mais alguma coisa? Não precisa. Aí eu vou tentar brincar um pouquinho com vocês. Vamos supor que, na verdade, esse oxigênio aqui de cima, ele tivesse ficado só com 6 elétrons. Vamos supor que eu usei todos os elétrons que eu tinha e esse oxigênio ficou só com 6. Ele não conseguiu ficar com 8 ao todo. Nesse caso, se chegou a essa situação e o átomo central ficou estável, é porque você fez alguma coisa de errado. Tá bom? Ó, primeira dica aí, ó. Como eu sei se eu errei? Se o átomo da extremidade não ficou estável, extremidade não estável. Mas o átomo central ficou. Átomo central estável. Se o átomo da extremidade não ficou estável, mas o átomo central ficou estável, é porque você errou em algum momento na sua distribuição eletrônica. Beleza? Mas isso aqui é porque você deve ter distanciado em algum momento ali, deve ter contado um elétron a mais, um elétron a menos, esse acabou errando. Mas, se o átomo da extremidade ficou estável e o central não ficou, isso aí quer dizer que você só precisa reorganizar. É como foi o caso daquele outro exemplo do SO3, né? Por exemplo, imaginando aqui que isso aqui não exista, né? Vamos tirar esse OH aqui, com essa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, o átomo de oxigênio ficou com 8 e esse enxofre ficou só com 6. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que transformar um par de elétrons não ligantes em elétrons ligantes. Então eu iria
passar esse elétron para cá. Opa! Eu iria passar esse par de elétrons para cá. Vamos fazer ligação. Aí ia ficar uma ligação dupla bem aqui. E esse par de elétrons ia sumir dos elétrons ligantes. Aí todo mundo ia ficar estável. Beleza? Ô, Pita, Alguma dúvida? Pode falar. eu acho que a única coisa que eu não entendi foi aquele negócio que você falou no começo do S, que ele tem ele usa o subnível P da camada 2 e 3. Eu não entendi muito isso, o que isso tem a ver com as ligações. Isso aí quer dizer quantas ligações ele consegue fazer. O 2 e átomo que 3? tem valência 2, ele consegue fazer 2 ligações por subnível P, em teoria. E o máximo de ligações que um átomo faz, normalmente vai ser 4, mas alguns vão fazer essa exceção também. Mas por subnível P, ele conseguiria fazer 2 ligações. E quantos subníveis P o enxofre tem? 2, 3. Tem 2 subníveis P. Ele tem o subnível 2P e o 3P. Sim. Então, por subnível P, ele consegue fazer 2 ligações, porque ele tem valência 2. Uhum. Logo, ele vai fazer até 4 ligações. O carbono, ele tem valência 4. Só que como ele está ali no segundo período, ele não vai conseguir estender muito essa valência dele. Então, ele sempre vai fazer 4 ligações. Entendi. Aí eu vou ter átomos que vão estar, por exemplo, no sexto período e vão fazer 6 ligações. Ou então vão fazer 8 ligações. Sacou? Porque eles vão ter muito subnível P. Então, quanto Entendeu? mais subnível P, mais ligação eu vou ter. No geral, sim. Então, quem está no período mais abaixo vai ter tendência a ficar no centro. Eu acho que alguém até falou isso na última aula. Quem está no período mais abaixo vai ter tendência a ficar mais no centro, que tem o maior período. Beleza? Pita, Rapidinho, Luana. Antes de você perguntar, Mariana, fez mais sentido para você agora? Sim, Pita, super fez sentido. Muito obrigada. Suave, boa. Luana, pode falar. eu não entendi por que o oxigênio, que tá ligado ao enxofre, ele ficou estável com uma ligação só e o outro ficou estável com as 2 ligações, assim. Por que tem essa diferença, se é o mesmo átomo? Porque eles estão em posições diferentes. Por eles terem posições diferentes, eles vão ter quantidade de elétrons diferentes entre eles. E acabou que isso acabou existindo mesmo, só por isso. Nesse caso aqui, o oxigênio da esquerda está fazendo 2 ligações e o de baixo está fazendo só uma. Nesse caso, esse oxigênio ele fica estável só com uma ligação porque ele só precisa de uma. Mas não necessariamente o oxigênio vai ter que fazer 2 ligações sempre. Mas o oxigênio ele tem 6 na valência, não é? Sim, Aí ele, para completar, ele precisava de 2 átomos, não era isso? sim. E aí, eu acho que você deve fazer ligação dativa, né? Você aprendeu a fazer por dativa? Eu aprendi a fazer Então, dativa. aí você iria aprender que o enxofre vai meio que estar doando esses elétrons daqui. Mas lembra que esses elétrons, quando a gente está fazendo, eles não são de um átomo específico. Os elétrons são de todo mundo. Ah, Pode crer? Então não é como se esse elétron aqui viesse do oxigênio. Esse elétron vem de todo mundo. Quando os átomos estão fazendo ligações, eles não vão saber de quem é elétron de quem. Eles vão meio que compartilhar o que for benéfico para geral. tá, acho que eu entendi. Tá bom? Uhum. Peter, Então, opa, quem me chama? eu só buguei numa parte que é quando você falou, tipo, esses átomos que sobraram, tipo... de onde você tirou aquele 32? Eu não Esses entendi. 32 são a soma de elétrons de todo mundo, da camada de valência de todo mundo. Lembra que eu somei? Um elétron do hidrogênio, aí tem 2 hidrogênios, 2. 6 elétrons do enxofre, tem 1 enxofre, 6. 6 elétrons do oxigênio, tem 4 oxigênios, 24. Soma tudo, ao todo tem 32 elétrons. E o 12? Ah, o 12 é o que eu já tinha usado, né? Isso. Ah, tá bom, entendi. Obrigada. Beleza. Então, vamos dar continuidade. Pode falar, Luna. Só deixa eu perguntar mais uma coisa. Então, aqueles 32 elétrons é o total e aí você vai distribuir para quem precisa. Aí por isso que o oxigênio fica estável, assim. Exatamente. Tá, agora entendi. Obrigada. Boa. Então, continuando aqui, a gente viu a fórmula eletrônica, que está evidenciando os elétrons. Mas a ligação covalente também tem a fórmula estrutural, que vai evidenciar o quê? Ao invés de colocar os elétrons em primeiro lugar, vai colocar as ligações em primeiro lugar.
Então, na fórmula eletrônica, eu vou querer saber os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. Na fórmula estrutural, eu vou querer saber só os elétrons ligantes, só os átomos que estão fazendo ligações. E é normalmente isso aqui que você vai estar vendo na química 3, né? Nas cadeias carbônicas. Eu vou ter a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? Ele vai evidenciar só as ligações entre os átomos. Enquanto aqui, ó, na fórmula eletrônica, que é essa fórmula de Lewis aqui à esquerda, do H2O, eu tenho a evidência dos elétrons, e na fórmula estrutural eu tenho a evidência das ligações. Cada ligação é um traço. Ou seja, como eu tenho uma ligação simples com oxigênio aqui e outra aqui, eu vou ter um traço aqui e outro traço aqui. Estou formando ligações simples. Se eu tenho um traço, é uma ligação simples. Nesse caso aqui do enxofre, que é o SO3, que a gente fez o exemplo também na outra questão. Eu tenho um enxofre fazendo uma ligação simples com o oxigênio da esquerda, uma simples com o da direita e uma dupla com o de baixo. Se eu tenho um traço, é um. Se eu tenho dois traços, é uma ligação dupla. Se eu tenho três traços, é uma ligação tripla. Como é o caso aqui do N2, o gás nitrogênio. Eu não estou nem aí para os elétrons não ligantes aqui do nitrogênio. Só quero saber os elétrons ligantes, que estão fazendo ligação simples, que estão fazendo ligação tripla, portanto tem três traços. Se eu fosse fazer a forma estrutural desse composto aqui, mas não desse, né? Daquele que a gente fez no começo lá, que ficou mais ou menos assim. E uma ligação simples aqui com o oxigênio, né? Se eu quisesse fazer a fórmula estrutural dele, e tem mais outra simples com o hidrogênio aqui. Como que eu faria? Ia ficar um H aqui, aí um oxigênio, aí um enxofre, aí um oxigênio, aí um hidrogênio, aí um oxigênio aqui, hidrogênio aqui. Isso aqui seria a fórmula estrutural. Eu estou evidenciando as ligações simples. Aqui é a fórmula eletrônica, eu estou evidenciando os elétrons. Tá legal? Não tem muito o que discutir sobre isso aqui. A ligação simples é só você trocar a fórmula estrutural é só você trocar cada ligação simples por um traço, ligação dupla por 2, ligação tripla por 3, e ignorar os elétrons não ligantes. Tá bom? Fórmula molecular. Fórmula molecular, ela vai estar evidenciando só os átomos e as quantidades deles. Na fórmula molecular, na molécula de água, eu vou ter H2O, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. No trióxido de enxofre, vou ter SO3, 3 átomos de oxigênio e 1 átomo de enxofre. E no gás nitrogênio, eu tenho N2, 2 átomos de nitrogênio. Fórmula molecular, só quero saber quem está participando da molécula. E normalmente vai ficar à direita o elemento mais eletronegativo e à esquerda o elemento menos eletronegativo. Leandro, pode falar. Ai, Peter. Ainda aquele negócio da ligação. Depois você me tira essa dúvida. Tá bom, beleza. Você me chama Eu depois. quero atrapalhar a aula. Tranquilo. E agora, exceções à regra do octeto. Pita, o que eu tenho que saber exceções da regra do octeto? Você tem que saber os átomos que têm maior tendência a quebrar essa regra. O que quer dizer quebrar a regra? É aqueles átomos que não ficam estáveis com 8 elétrons. Eles ficam estáveis com mais ou com menos. Isso existe, Pita? Existe. É bem comum até. Não é que eles são raros, é porque eles são comuns, mas eles são a minoria. Então a gente vai trabalhar sempre para a maioria, que é quem atinge a regra do octeto de fato. E agora o que você tem que fazer? Você tem que, de fato, escrever esses átomos, que esses átomos sempre vão se repetir. Na prova, ele não vai pegar um átomo lá dos lantanídeos, dos actinídeos, para mostrar exemplos de exceções da regra do octeto. Ele vai pegar átomos que, de fato, são mais comuns e que fazem mais sentido na maioria das vezes. E que átomos são esses? O berílio é um desses átomos, e ele vai se estabilizar somente com 4 elétrons. Ele vai ficar estável com 4 elétrons na camada de valência. Aqui no exemplo tem o berílio F2, que é o fluoreto de berílio, né? O flúor está ficando estável com 8 e o berílio está ficando estável com 4. Pode ver aqui embaixo. Né? Pita, eu vou ter que decorar que o berílio faz exceção? Beleza. É isso. Tá bom? Só anota aí na mão, bota na parte de trás aqui, na parte interna da coxa, berílio faz exceção à regra do octeto. Não, brincadeira, faz isso não, galera. Vamos lá. Próximo, boro. Boro também faz exceção à regra do octeto. O boro, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele vai estar estável, bonitinho na dele, tranquilo, só com 6 elétrons. Naturalmente, o boro ele já tem os seus 4 elétrons na camada de valência. É 4? Não, pera. Ele é P1. Ele já tem 3 elétrons na camada de valência. E ele vai ficar estável com 6, que no caso ele vai ganhar mais 3. Né?
Em alguns quesitos, o bóron vai fazer ligação iônica também, em algumas situações, doando esses 3 elétrons. Mas, quando ele está fazendo ligação covalente, ele vai estar, de fato, ganhando 3 elétrons e ficando com 6, estabilizando-se com 6 elétrons. Tá legal? Como é o caso do fluoreto de boro com BF3. O próximo, cloreto de fósforo. O fósforo, ele é um elemento peculiar porque ele fica estável com 10 elétrons na camada de valência. O que significa isso? Ele vai fazer 5 ligações covalentes. Ele vai fazer 5 ligações simples. Lembra quando eu falei que tem gente que faz uma exceção, tem gente que é diferenciada? Pois é, o fósforo é um desses caras diferenciados. Ele vai fazer 5 ligações simples e ele vai ficar estável com 10 elétrons. Ele vai fazer isso aí com o cloro, no caso do cloreto de fósforo, e também, em algumas situações, ele faz com flúor, no fluoreto de fósforo, que é PF5 também. Legal? Próximo. Enxofre. O enxofre, quando eu falei com vocês, ele vai dar uma roubada mais forte ainda. Eu mostrei o exemplo que ele rouba, mesmo tendo valência 2, ele faz 4 ligações, e aí ele vai dar uma roubada na única exceção dele, quando ele faz com o fósforo, com o flúor. Quando o enxofre tiver com o flúor é tão eletronegativo que ele acaba forçando o enxofre a fazer 2 ligações a mais. Ou seja, o flúor força o enxofre a fazer mais ligações pela eletronegatividade dele. Então o enxofre vai ficar estável com 12 elétrons. Ele vai fazer 6 ligações simples. O enxofre faz isso com algum outro átomo, Pita? Não. O enxofre só abre a exceção com o flúor, por causa da eletronegatividade do flúor, que é muito mais abrangente. Tá bom? Nitrogênio. O nitrogênio, ele pode se estabilizar com 7 elétrons. Ele vai fazer isso normalmente no óxido de nitrogênio, ou no monóxido de nitrogênio, ou no dióxido de nitrogênio. Nessas duas situações, ele vai ficar estável com 7 elétrons na camada de valência, tá legal? Ou seja, NO e NO2. São 2 gases, inclusive gases poluentes da atmosfera. O cloro também vai fazer exceção à regra do octeto quando ele está interagindo com o oxigênio ou com oxigênio? Com oxigênio somente. Ele vai ficar estável com 7 elétrons na camada de valência. Ele vai fazer uma ligação simples com cada oxigênio e vai ficar com 7 elétrons ao todo. Beleza? E quem nunca vai fazer exceção à regra do octeto? Esses caras aqui, sempre que você vê-los numa questão, perguntando se eles estão fazendo exceção ou não, eles nunca vão fazer. Nunca. Nunquinha, Pita. Nunquinha. São eles o flúor, o oxigênio e o carbono. Eles nunca vão fazer exceção à regra do octeto. Os 3 átomos, eles sempre vão ficar. O flúor, ele sempre vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio sempre vai ficar com 8 elétrons. E o carbono sempre vai ficar com 8 elétrons também. Ou seja, na pior das hipóteses, se você não sabe se o outro átomo é exceção ou não, se ele estiver interagindo com algum desses átomos, você vai tentar equilibrar esses átomos. E o que sobrar vai ficar desequilibrado mesmo. Esses átomos aqui nunca vão fazer exceção. Sempre vão ficar estáveis com 8 elétrons. Tá legal? Propriedade da substância molecular. O que as substâncias moleculares, as substâncias que são formadas por ligações covalentes, têm em comum? Elas podem ser gasosas, sólidas ou líquidas, ou seja, elas podem ser bem variadas. Depende muito do tipo de átomo que está interagindo entre ali. Elas podem ser os 3 tipos de elementos, né, de estados. Elas têm ponto de fusão e ponto de ebulição relativamente baixos, ou seja, você vai ver muito mais gases de ligações covalentes do que de ligações iônicas ou ligações metálicas. Não existe gás de ligação metálica, né? Você nunca viu um gás de metal, você não vê um gás de ferro. E outra coisa, elas não conduzem corrente elétrica puras no estado líquido, nem no estado sólido. Ou seja, a água pura, a água H2O, que é a molécula de água, que é formada por ligação covalente, ela não conduz corrente elétrica. Pita, mas no filme do Titanic, quando eles pulam lá para atravessar o bagulho que tá tendo um choquezinho, o cara pula na água e ele morre eletrocutado porque tá tendo corrente elétrica na água. Então, aquilo ali é água de mar. Na água de mar tem o quê? Tem sais minerais ali envolvidos.
esses sais que conduzem a corrente elétrica. Lembra que na ligação iônica, quando os compostos iônicos estão dissolvidos na água, eles são capazes de conduzir corrente elétrica? Então, é escasso. Mas a água pura, 100% H2O, não conduz corrente elétrica, nem no estado sólido. O gelo puro não vai conduzir corrente elétrica nunca também. Beleza? Agora, ligações metálicas. Ligações metálicas é muito simples. Ligações metálicas é muito simples. O que você tem que saber de ligações metálicas? É ligação que envolve somente metais. Só isso. É só entre metais. Eu não tenho nenhuma metal, eu não tenho hidrogênio. É só metal. E eu vou ter um compartilhamento, todo mundo é de todo mundo de elétrons. Aqui sim, nenhum elétron tem dono. Aqui não tem nem conversa. O elétron é de todo mundo. É tipo festa da Sanfran. Todo mundo é de todo mundo. Não tem essa, beleza? Já fica o gatilho aí. O elétron, ele vai ficar partilhando, vai ficar surfando, vai ficar patinando entre todos os átomos. Os elétrons, uma hora vão estar no metal da esquerda, outra hora vão estar no metal da direita, e eles vão correndo por aí. Eles vão se circulando entre os átomos. Isso que a gente chama é um efeito mar de elétrons. Por que mar de elétrons, Pita? Porque essa circulação de elétrons é como se fosse uma ondinha. Os elétrons, eles ficam passeando entre os átomos. Eles vão para o átomo da esquerda, aí batem, voltam, vão para o átomo da direita, de forma que todos os átomos, de certa forma, vão dispor daqueles elétrons, em algum momento. Em algum momento eu vou ter átomo que vai estar com aquele elétron mais perto dele, aí ele vai estar mais negativo, aí o elétron vai sair dele, aí vai ficar mais positivo, mas já vai vir outro elétron para perto dele, e assim por diante. O que existe na ligação metálica é isso. Os metais, eles têm uma eletronegatividade tão baixa, uma eletroafinidade tão baixa, que os elétrons não vão conseguir só em um metal, só em um átomo. Eles vão ficar passeando pelos outros átomos também. Por isso que existe esse efeito de mar de elétrons. Tá legal? Que é exatamente isso aqui, ó. O elétron fica livre passeando entre os átomos. Quando você martela uma barra de ferro, por exemplo, vai ter aquela deformação, porque é como se os átomos se aproximassem mais um do outro. Eu tenho um espaço muito grande entre os átomos que são ocupados por elétrons andando, passeando por aí. E quando você amassa alguma coisa, é como se os átomos se aproximassem mais. Eu não estou perdendo átomos para o ambiente, eles só estão se aproximando um pouquinho mais. E aí está tendo menos elétrons correndo ali pelo meio. Sacaram? É por isso que você tem um pouco mais de dificuldade também de quebrar uma ligação metálica, porque ela está o tempo inteiro ali meio que se reorganizando. Os elétrons na ligação metálica estão o tempo inteiro se reorganizando a fim de que eles continuem juntos. Beleza? E a gente tem exemplos de ligas metálicas. Vocês não precisam saber muito sobre ligas metálicas, mas tem que saber que ouro é uma liga metálica de 18 quilates que é formada por ouro e cobre, às vezes prata. Bronze é formada por cobre e estanho. Latão é formada por cobre e zinco. E aço é formada por ferro e um pouquinho de carbono. Isso aqui você tem que saber. As ligas metálicas são uniões de átomos de metais diferentes, que acabam se juntando e ficando mais fortes, adquirindo propriedades distintas. Então, por isso que eu vou ter essas ligas metálicas para tentar melhorar a força das ligações. E as propriedades? Quando vocês querem saber a propriedade de algum composto metálico, é só você lembrar de uma barra de ferro. O que a barra de ferro é? Ela é sólida na temperatura ambiente, de pressão e temperatura. As condições ambientes de pressão e temperatura. Eles têm elevados pontos de fusão e ebulição, justamente por serem sólidos. É difícil você ver uma barra de metal líquida e é impossível você ver uma barra de metal gasosa. Você não vai ver, pô, tá vendo esse cheirinho de ferro? Você não vê isso, né? Um cheirinho de ferro, não existe. Então, o que vai ter é essa capacidade. E aí, elas conduzem corrente elétrica, tanto no estado líquido, no sólido. Por que conduz corrente elétrica no sólido, Pita? Porque esses elétrons, eles ficam passeando. Por os elétrons passearem, eles vão conduzir corrente elétrica. Eles têm brilho característico, vão refletir muita luz. Altíssima condutividade térmica e elétrica. Por esses elétrons passearem muito pelos átomos, eles vão conduzir muita energia térmica, muita energia elétrica. E eles têm alta maleabilidade e ductibilidade. O que é maleabilidade? É você conseguir manusear, você conseguir torcer, girar sem ele quebrar. E ductibilidade é aquele negócio de se transformar em fio. E justamente por ter essa alta maleabilidade e ductibilidade, que vai ter uma resistência à tração muito forte. Então, para você torcer, você tem que fazer uma força.
E mesmo assim, mesmo torcendo ele não vai se quebrar, você vai torcer, ele vai continuar ali na forma de barra, e justamente isso se deve por essa facilidade em se deformar. Eles têm muita facilidade de se deformar dentro do átomo, então isso aí vai ajudar bastante. E a aula de hoje era isso, tá legal? Eu quero que vocês tentem fazer a lista de exercícios 2, eu postei a listinha no PDF, que já tá no site também, e também eu postei alguns exercícios da caderno de exercícios, que são exercícios que eu gostei. Na lista tem também a parte de polaridade, que a gente vai ver na próxima aula, e como a parte de polaridade é um pouquinho mais rápido, eu acredito que a gente vai conseguir fazer exercícios da lista também, tá bom? Então, quero que vocês façam o quê? Quero que vocês façam exercício da lista e ou do caderno de exercícios, e quero que vocês me tragam os que vocês tiverem mais dificuldade, que aí eu consigo bater nesse. Eu tenho alguns que eu sei que vocês vão ter dificuldade já, que eu já sei que vocês vão bater cabeça, vão passar um pouquinho mal com o exercício, e vai bater mais nesse. Mas, se vocês me trouxerem, a gente consegue ser mais direcionado, tá legal? Pode ter uma ligação covalente e iônica na mesma molécula? Pode sim, Paulo. Pode sim. Inclusive o que ocorre nas ligações, nas cadeias carbônicas, né? Tem aquelas cadeias carbônicas gigantes e no final tem um átomo de sódio Na+ ligado à ponta da cadeia. Ou então um átomo de cloro Cl- na ponta da cadeia. Aí acabam tendo ligação iônica e covalente na mesma molécula ali. Tá legal, pessoal? E outra coisa, eu comecei a postar os slides em PDF porque eu vi que vocês cobrarem, pedirem e tal. Eu não postava antes que eu não sabia mesmo. Então, se eu acabar esquecendo de postar slide em PDF, postar só em PowerPoint, me cobrem que eu posto lá depois de novo, tá bom? Só caso eu esqueça mesmo. E é isso, galera. Eu acho que a aula de hoje termina por aqui. A Isa já tá aí? É a aula gravada da Isa. Ah, é gravada? Ah, tranquilo. Suave, então. Falar que eu gosto muito da sua aula, mesmo que eu esteja num surto de escrever, porque é você falando e eu tentando escrever, mas eu gosto muito dela. Nossa, obrigado pelo elogio. E eu peço perdão porque eu falo muito rápido. Tipo, enquanto eu tô falando, eu já tô pensando em palavras mais à frente. E às vezes eu me enrolo também. Então eu vou falando e vou pensando e vou falando e às vezes... Mas, tipo assim, não esqueçam, se eu estiver falando muito rápido, podem puxar minha orelha. Falar, Pita, para um pouquinho, calma, respira, bebe uma aguinha, volta de novo. E aí eu vou com mais calma, tá bom? Mas é porque eu também, tipo, tenho muita coisa pra falar em pouco tempo. E aí eu acabo ficando meio ansioso, e aí eu fico ansioso com vocês também, aí vai atropelando, e enfim. Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula por aqui, vou parar de gravar, beleza? Mas como vocês não têm